Então, o último sábado, dia 4 de março, foi dia de alerta sobre a obesidade. O Dia Mundial da Obesidade foi instituído pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, para alertar sobre a condição considerada uma doença crônica por entidades de vários países. A estimativa da OMS, olha isso, é preocupante, né? Que foi divulgada já no ano passado, é de que haja em torno de 1 bilhão de pessoas com essa condição no mundo. A previsão é de que 30% da população brasileira será obesa em 2030. Para a gente falar sobre esse tema tão importante, a gente está recebendo aqui com muita alegria, muito carinho, o médico Luiz Carlos, ele que é cirurgião do aparelho digestivo. Doutor Luiz, tudo bom? Tudo bom, Shirley. Bom dia. Obrigado aqui pela oportunidade. A gente fica feliz de poder falar desse tema que, como eu falei, já é considerado uma epidemia mundial, né? Um problema de saúde pública. E eu queria que a gente começasse explicando para a pessoa entender, assim, o limiar. O que é, de fato, considerado a obesidade? Bom, vamos lá. A obesidade, ela é classificada, de uma forma geral, pelo peso do paciente, pelo índice de massa corpórea, né? Um cálculo matemático que a gente faz. Então, a gente divide ela em 3 graus, né? Um determinado valor de IMC, de 30 a 35, é obeso grau 1, de 35 a 40, obeso grau 2 e acima de 40, obeso grau 3, certo? Isso aí é a definição, vamos dizer assim, matemática. Porém, o conceito novo de obesidade vai muito além disso, né? É importante a gente desmistificar que o indivíduo ele é obeso porque ele quer. E, na verdade, não é isso. Hoje a gente já sabe que existem fatores genéticos individuais, certo? Que fazem com que determinado indivíduo, apesar do bom ou do não, vamos dizer assim, de comer ou não comer muito, aquele indivíduo ele vai ter uma tendência a ter um excesso de peso. Existem as pessoas mais propensas a desenvolverem, então, a obesidade. Exatamente. Certo? Independente, às vezes, até da própria ingestão de comida ou não. É genético? Genético, fatores neuroendócrinos que fazem com que o paciente acumule mais peso. Ou seja, a própria célula gordurosa dele cria um ciclo vicioso e faz com que o paciente coma mais e engorde mais. Existe algum perfil dessas pessoas que podem desenvolver essa obesidade? Tem alguma relação com sexo, com idade, com raça ou não? Ainda não se sabe bem disso, tá certo? Assim, não existe uma definição em relação a isso. A gente sabe que determinadas populações engordam mais do que outras, mas uma definição de como isso acontece ainda é desconhecida. E o que a obesidade pode causar, pode trazer de prejuízo para a nossa saúde, doutor? Bom, a obesidade, ela além da qualidade de vida do indivíduo com excesso de peso, tem toda essa questão, vamos dizer, do dia a dia, de acessibilidade, por aí vai. Existem questões metabólicas que predispõem o paciente com obesidade a várias condições. Primeiro, aumento da pressão arterial, diabetes tipo 2, que vem aumentando a incidência por conta desse excesso de peso. E o que é mais preocupante é que a gente sabe que o paciente que tem o excesso de peso, que é considerado um paciente inflamado, crônico, vamos dizer assim, esse paciente hoje ele tem um risco maior de câncer, certo? Câncer de mama nas mulheres, câncer do aparelho digestivo. Então, a maior preocupação hoje vem nesse sentido, porque a gente vê que a maioria dos pacientes com câncer tem questão de peso no meio. É possível evitar a obesidade? Até desse público que tem já essa predisposição genética, o que fazer para evitar essa doença? Bom, existem várias formas de tratar a obesidade, né? A primeira delas é a questão de hábito de vida, né? A gente sabe hoje que a gente come uma quantidade muito grande a gente tem uma alimentação com valor energético muito alto e cada vez mais, pela própria comodidade da vida, a gente está gastando menos energia, né? A tecnologia nos trouxe aí vários confortos, carros automáticos, celular que você praticamente faz tudo sem ter que se locomover. Então, essa evolução do nosso hábito de vida com a não mudança da alimentação faz com que a gente aumente mais o acúmulo de peso. Daí a insistência em prática de atividade física e em qualidade da dieta. A gente pode tratar de forma clínica, existem medicamentos aí que estão no mercado e que propõem
um controle adequado do peso. E temos a cirurgia bariátrica, né, que tem a proposta, hoje é considerada a mais eficaz nesse sentido, porque garante ao paciente uma redução de peso mais rápida, tá certo? Mas, lógico, eu não posso aqui deixar de falar. É um conjunto, é multidisciplinar, é mudança de hábito com essas outras ferramentas que temos com a ajuda da medicina. Você falou aí do processo cirúrgico, que é indicado em alguns casos, mas é importante ressaltar, doutor, que se isso não vier aliado com a mudança realmente dos hábitos de vida, a pessoa pode voltar a engordar. Existem muitos casos de que a pessoa faz a cirurgia, mas que volta, né, aos velhos hábitos e acaba engordando de novo. Isso. Volto a dizer, é um tratamento multidisciplinar, certo? Precisa estar alinhado. Eu consigo reduzir o peso do paciente com a cirurgia, mas ele precisa adaptar a essa nova condição e entrar num novo hábito de vida. O estômago não vai aumentar novamente, mas ele é complacente. Então, se você voltar para o mesmo hábito, provavelmente você vai ter reganho de peso. É uma cirurgia que pode ser feita mais de uma vez ou não, doutor? Existem técnicas que a gente que permitem com que você faça mais de uma cirurgia no paciente. Agora, os dados que a gente citou no começo, eles realmente assustam, né? A estimativa é que sejam mais de 1 bilhão de pessoas obesas no mundo. 30% da população brasileira pode ser obesa daqui a alguns anos, né? A estimativa é em 2030. A pandemia, que foi um período muito difícil que a gente viveu, ela contribuiu para o aumento desses números, doutor? Bom, em relação à pandemia, Shirley, a gente não pode associar que a obesidade vem aumentando, ou aumentou ultimamente por conta da pandemia. Na verdade, o que a gente sabe, vou lhe dar um dado, no mesmo período da pandemia, morreu mais pessoas em decorrência da obesidade do que da própria pandemia. Olha isso, né? Isso é um fato. O pessoal, a Sociedade Mundial que trabalha com obesidade, ele chama de diobesidade, a pandemia da diobesidade, certo? São termos técnicos que, assim, não vem ao caso a gente insistir nisso, mas esse dado é alarmante, certo? Morreu mais gente em decorrência da obesidade do que da própria Covid. Lógico, você sabe, era fato que quem era obeso tinha mais risco, era fator de risco para a Covid. Então, isso, de certa forma, influenciou. Mas é um dado que a população precisa saber, certo? A gente tem que ver que aquele indivíduo que está com excesso de peso, ele precisa de um tratamento e que ele está naquela condição não porque ele quer. Certo. Que a gente tem como tratar isso aí. Tá certo. E outro tema que preocupa, doutor, é a obesidade infantil. A gente também vê aumentando aí o número de crianças nessa condição. Qual a orientação para os pais? Eu acho que é mais difícil porque o indivíduo ainda não tem essa consciência do autocuidado, de se cuidar. Então, a responsabilidade é dos pais. Então, como é que a orientação que é dada aos pais, né, nesses casos? Sim. É importante isso aí, Shirley. É uma questão cultural. É educação alimentar. A gente tem que aprender, ou melhor, reaprender a se alimentar. Naturalmente, a gente come muito carboidrato, a gente come muito pão, a gente gosta de arroz, a gente gosta de cuscuz, beiju, tá certo? São alimentos com valor energético muito alto, é da nossa cultura, tá certo? Então, os pais, nesse caso, precisam passar para a criança, lógico, eles têm que ter a educação alimentar eles próprios para poder passar para a criança. Certo? Não dá para eles pedirem para a criança fazer o que eles não fazem. Mas o sentido é esse, é hábito de vida. Além da quantidade do alimento, a qualidade dele também é determinante? A gente está falando aqui das crianças, vários alimentos com conservantes, salgadinhos, que eles gostam, né? Tem a questão da praticidade também. Então, a qualidade da alimentação que a gente consome, ela também contribui para a obesidade, doutor? Não só a qualidade. Uma coisa interessante, Shirley, quando você fala de qualidade de alimentação, tem vários fatores envolvidos. Eu vou dizer uma coisa. Por exemplo, tem gente que come até o alimento saudável, mas não come como deveria, não mastiga como deveria, come em pé. Come rápido? Come rápido, come falando no celular. Então, assim, o alimento é um ritual, a alimentação é um ritual. Você tem que sentar, você tem que comer, mastigar, certo? Para o processo começar certo, na mastigação, vai para a digestão, vai para a absorção de alimentos. Então, é um sistema contínuo. Se você não tem esse hábito,
aí você está sujeito às doenças do aparelho digestivo, inclusive a obesidade. E como é que os números do Piauí, doutor, você tem esses números? Como é que está a população em relação a essa questão da obesidade? O Piauí, ele acompanha a população brasileira. Tem aumentado no nosso consultório a procura por tratamento para obesidade, certo? Cada vez pacientes mais jovens, certo? Isso é interessante porque, assim, a gente não quer que esse paciente chegue na obesidade mórbida. Ele tem um excesso de peso, ele é jovem, ele está com excesso de peso, eu trato ele agora e evito que ele chegue para mim, mais na frente no consultório, já com a pressão alta, já com diabetes, já com problema de articulação. Então, assim, respondendo a pergunta, você tem mais ou menos a mesma perspectiva da população brasileira. Essa mesma projeção, então. Doutor, é importante a gente ressaltar que existe a data, né, do Dia Mundial de Combate à Obesidade, porque é um problema mundial, mas são hábitos, a gente chama a atenção, essas datas são importantes, é claro, porque chamam a atenção para aquele tema, para a discussão, para a geração de políticas, mas são hábitos que a gente tem que adotar diariamente, né, que senão a gente não vai conseguir mudar essa realidade, né, doutor? Diariamente. A gente precisa, aos poucos, ir construindo isso para que fique de forma contínua. Tá certo, doutor. Quem quiser mais informações pode acessar a sua rede social, pode entrar em contato com o senhor. Estou à disposição. Viu? Tá certo, doutor. A gente agradece aí a sua participação, um tema importantíssimo. A gente falou que é um problema assim, é bom que as pessoas tenham na cabeça que muito além de uma questão estética, é uma questão de saúde realmente, né, doutor? Obesidade não é estética. Obesidade é saúde, é cuidar da qualidade de vida para que possa viver melhor e muito tempo. Bom, doutor Luiz Carlos, adorei nossa conversa. Vamos sempre aqui ao nosso Tem de Tudo. Fica aí o nosso alerta, tá certo? É mudança de hábitos, gente, não tem outro caminho não. E ó, a conta chega uma hora, né? É bom você começar logo antes, não é isso, Quanto mais cedo, melhor. Tá certo. Obrigada, doutor. Tá aí as informações para você, a gente falando dessa data tão importante que, como a gente falou, chama a atenção para aquela causa, para aquele tema, mas ó, são hábitos diários que a gente tem que botar e fazer parte da nossa rotina, tá bom?